Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima quarta-feira, ou melhor, terça-feira, né? Terça, já tô avançada aqui. Terça-feira, vocês parecem que eu brinco, né, gente? Mas não, eu esqueço o dia mesmo. Uma ótima terça-feira para a glória de Deus. Vamos então abrir a nossa Bíblia, né, lá no livro de Miqueias. Miqueias 7, capítulo 7, versículo 6. Livro de Miqueias. Já conheci essa palavra, mas nunca preguei essa palavra. Mas o Senhor já tinha colocado ela no meu coração, né? Para eu falar sobre ela. Então hoje, livro de Miqueias 7, 6. E vamos ao final de oração, né? Oração, vamos orar pela nossa família hoje. Então, oração pela família, oração pelos da nossa parentela, né? Vamos colocar nossa família no joelho, vamos orar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, genros, cunhados, né? Toda a nossa parentela também. Não só os da nossa casa, mas também os da nossa parentela. Amém? Então, amém. O livro de Miqueias 7:6, Salmo 91 ao final. Eu vou citar o livro de Provérbios 4:23, né? Livro de Provérbios 4:23, Mateus 6:14 e 15 e 1 Coríntios 13, 4 ao 7. São essas as palavras que está dentro desse contexto aqui, falando, ministrando para a família hoje. Amém, amados? Então vamos louvar ao Senhor? Amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Jesus, eu te amo. Amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Jesus, eu te amo. Te louvamos, trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Eu te amo, Jesus, te louvamos, ó Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, vamos consagrar esse momento de oração, de palavra ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela tua poderosa palavra, pela tua mão santa e poderosa que está sobre nós, guardando, protegendo, livrando dos perigos, dos males, das obras de engano. Pai, em nome de Jesus, venha guardar, proteger o teu povo, que a tua bondade, a tua fidelidade
nos acompanhe todos os dias das nossas vidas, Pai. Pedimos o teu favor, a tua bênção, a tua proteção e a tua mão santa e poderosa, a destra da tua mão direita, pelejando, batalhando em nossas causas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida que veio aqui hoje orar conosco, que elas saiam edificadas, exortadas, consoladas pela tua palavra, Senhor. Nos dá, Pai, paz, harmonia, saúde, discernimento, que nós possamos, Senhor, confiar no Senhor, confiar que o Senhor é o nosso refúgio no tempo da angústia e que o Senhor protege aqueles que confiam no Senhor, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus hoje, o papo sério, papo reto. Amém, glória a Deus. Livro de Miqueias. Livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Amém, amados? Amém. Nossa, que palavra terrível. Né? Mas está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. E uma das coisas das lutas, né? Das coisas que nós passamos nesta vida é muitas vezes experimentar, ouvir algo que não nos agrada, né? Experimentar uma cutucada. Porque muitas vezes nós aceitamos a Jesus, estamos agora congregando, estamos na presença de Deus, achamos que tudo será mil maravilha, né? Que nós não teremos mais lutas, mais guerras, mas não. As nossas guerras, elas vêm todas, não é por causa do nosso lindo rostinho, né? Como dizem, não é por causa de nós, é por causa de Jesus Cristo, porque nós o aceitamos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então as nossas guerras só começaram, né? Mas com Cristo nós estamos muito bem, obrigada, amém? Então essa palavra, amados, quero falar em cima desta palavra. A palavra diz que o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios parentes, os seus próprios familiares. E o que essa palavra nos traz? Essa palavra quer dizer para nós que o inimigo, ele usa quem dá conversa para ele, quem dá ouvidos para ele. Muitas vezes o inimigo procura alguém próximo a nós, os que são da nossa casa, os que são do nosso sangue, para usar a boca dessas pessoas contra nós, para nos atingir a nossa vida sentimental, o nosso coração. E tem um livro da Bíblia, que é livro de Provérbios, livro de Salomão, que fala Provérbios 4:23, que diz, né? Deus diz que nós precisamos fazer o que com o nosso coração? Guardar o nosso coração. Deixa eu achar o versículo aqui. Olha o que a Bíblia diz. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende todas as coisas, ou procedem as fontes da vida. Então, do nosso coração, amado, nosso coração é a sede das nossas emoções, é a nossa mente, nossas emoções, pensamentos, intenções e vontades. Então, se nós andamos na vida com o nosso coração entulhado de sentimentos que não são sentimentos de paz, de amor, de alegria, o nosso coração ele já está contaminado com as coisas desta vida, porque muitas vezes o inimigo vai usar a boca de alguém que está perto de nós. E por que o inimigo vai usar a boca de quem está perto? Porque o inimigo coloca o nosso coração, a nossa mente como alvo para muitas vezes nos paralisar no propósito que Deus tem para nossas vidas. Porque que nós vemos pessoas muitas vezes de mal com pai, de mal com mãe,
de mal com o irmão, pessoas que não se falam mais. E isso é uma brecha no mundo espiritual, isso é uma legalidade, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos oferecer o perdão. Todos nós pecamos, fomos destituídos da presença de Deus por causa do pecado de Adão e Eva, mas nos foi dada uma segunda chance. Jesus Cristo veio, pagou o preço pelos nossos pecados e nós fomos reconciliados com Deus. Hoje temos acesso à presença de Deus por causa do perdão que nos foi oferecido, da dívida que foi paga. Então, amados, o inimigo, ele quer colocar inimizade com os nossos. E nós não podemos de forma alguma aceitar isso. Porque sempre oramos pela família aqui, porque a nossa família é o nosso bem, né? Primeiro Deus, depois a nossa família. Quem é que vai colocar a família em último lugar? Não vai. Temos que cuidar dos nossos. E muitas vezes o inimigo está conseguindo minar relacionamentos familiares, trazer briga e confusão entre nora e sogra, trazer confusão, gritaria entre pai e filho, trazer complicações no meio da nossa família. E ele usa sim, usa a mente, usa a boca, usa os pensamentos daqueles que estão próximos a nós para trazer mágoa, para trazer ressentimentos. E nós precisamos, como cristãos, como filhos de Deus, estarmos apegados à verdade, apegados à palavra de Deus, para que nós não venhamos a aceitar a ofensa. Aceitar a ofensa daqueles que estão próximos a nós, que nos amam, mas eles em algum momento deram ouvido ao inimigo, deu lugar para o diabo. E se nós dermos lugar ao diabo, ele deita e rola. Então não dê lugar ao diabo. Cuidado com as palavras, cuidado com as críticas, cuidado de não amaldiçoar quem é da tua casa, quem é do teu sangue. Cuide, porque a palavra de Deus diz que as palavras, elas têm poder. Então, amados, a palavra é clara. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Porque quando alguém empresta a boca para o inimigo, ele vem só para matar, roubar e destruir. Ele quer amaldiçoar. Ele quer lançar doença, lançar morte, lançar enfermidade. Então, que nós possamos estar na presença de Deus, guardando o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Quantas e quantas pessoas, querem prosperar, querem crescer, mas há uma área da vida delas, que é a área dos relacionamentos familiares conturbados, relacionamentos familiares tóxicos, que muitas vezes não tem como a pessoa se relacionar com a outra, porque a outra não lhe deseja o bem. O melhor que a gente faz mesmo é se afastar, mas nunca se afastar e guardar mágoa, guardar rancor, ter ódio no coração. Praticar o que a palavra de Deus diz em Mateus 14:15. Pois se perdoarem essas ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perdoar, é o que está na palavra de Deus. É uma decisão, não é sentimentalismo. Eu perdoo meus parentes, meus amigos, meus irmãos, mas não quer dizer que eu tenha que conviver. Porque muitas vezes conviver com alguém que não gosta da gente, que nos amaldiçoa, que nos espragueja, que fala palavras que podem nos ferir, vai contaminar o nosso coração. Então nem Deus quer isso para nós. Nós contaminados, paralisados na vida, impedidos de usar os nossos dons, os nossos talentos, porque a contaminação que entra para o nosso coração, ela impede o fluir dos dons, impede nós de termos visões, sonhos claros. Então nunca guarde inveja, mágoas, ressentimento, ódio, tristeza, dor, essas coisas no coração. Peça ao Espírito Santo que trabalhe na sua vida, trabalhe no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas emoções, e decida, conforme a palavra de Deus, perdoar.
porque senão Deus não nos perdoa. E aí nós estamos deixando uma brecha aberta para o inimigo agir na nossa vida, para o inimigo nos fazer ter luta, batalha espiritual. Então, amados, a Bíblia ela é clara que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Porque o inimigo pode usar, porque ele vai usar essa arma, porque ele sabe que vai nos ferir, ele sabe que vai nos machucar. Mas contra toda artimanha do inimigo, use a palavra de Deus. Busque liberar perdão, busque saber o que Deus quer que você faça. A palavra de Deus diz que acima de tudo que nós devemos fazer é guardar o nosso coração, né? Entender que muitas vezes é o inimigo que está falando por trás dessa pessoa, do teu marido que te xinga, do teu marido que fala palavras terríveis que não dão nem para falar aqui, atrás do neto, do filho, do sobrinho, né? Que muitas vezes briga com você. Então libere o perdão, guarda o teu coração, guarda, porque dele procede as fontes da vida. É dele que saem as melhores coisas e não as piores. Então, hoje eu quero orar pela família, orar por relacionamentos que estão conturbados, relacionamentos onde tem brigas, onde tem confusões, que nós possamos colocar nossa família no joelho, orar, né? Orar porque às vezes em famílias dentro da própria casa, às vezes é só o homem ou só a mulher que ora, que serve a Deus, que busca a Deus, os demais não. E a gente sabe que quando é assim, o inimigo ele se levanta, ele usa, né? Muitas vezes para parar o outro, para atingir a fé, para atingir as emoções, mas que nós possamos meditar na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus e praticando ela, para que a gente venha a viver por fé, né? A viver crendo que Deus, ele sabe de todas as coisas e que ele vai nos dar sabedoria para lidar com toda a dificuldade, né, no meio da nossa família, da nossa parentela. Então, a palavra de Deus nos diz hoje, amados, que é para nós termos cuidado com o nosso coração. Que embora alguns da nossa família muitas vezes não gostem de nós, ou querem nos amaldiçoar, querem nos entristecer, o inimigo vai usar dessas armas e quem emprestar, né, a boca, ele vai usar. Mas que nós possamos seguirmos pela palavra de Deus, perdoando, né? Essa é uma decisão, porque se nós agirmos pela emoção, nós não vamos perdoar. Então, não contamine, né, a sua vida, o curso da sua vida com sentimentos de mágoa, né? Sentimentos de rancor, ódio, amargura, tristeza, dor. Busque perdoar, busque, né, ver livres desses sentimentos, dessa contaminação que vem por meio da mágoa, da tristeza, da dor. Perdoa, segue em frente, coloca nas mãos de Deus. No tempo certo, Deus trabalha na tua vida e na vida deles também. Amém? Amém. Então, vamos declarar o Salmo 91. Salmo 91 e orar. Orar para que Deus trabalhe em nossas vidas, orar pela nossa família, orar para que Deus nos dê maturidade, sabedoria para lidarmos com os conflitos. Amém? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos.
Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Nossos familiares não são nossos amigos, né? Não são. Embora o inimigo queira que a gente leve isso em consideração, nós não o levaremos. Amém? Nós vamos colocar cada vida no joelho e Deus vai fazer a obra na nossa vida e na vida deles. Amém, amados? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, colocamos, Pai, toda a nossa família, toda a nossa parentela, Pai, no esconderijo do Altíssimo, nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha trabalhar, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, que somos falhos, pecadores. Que o Teu Espírito Santo esteja nos ajudando, nos conduzindo, nos dando sabedoria, Pai. Nos dando sabedoria, paciência, colocando no nosso coração amor, Pai, para que nós tenhamos ser moldados. Que o Teu Espírito Santo nos molde conforme os desejos, conforme a Tua palavra, Pai. Molde a nossa personalidade, o nosso caráter, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos amar os nossos irmãos, filhos, primos, parentes, sobrinhos, porque o amor é de Deus. Tua palavra diz que Deus é amor. Então, nós como filhos de Deus, feito a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos entender que nós somos amor em pessoa. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ter paciência com as diferenças. Nos ajuda, Senhor, a termos paciência com as diferenças, Pai. Eu falo diferenças, porque cada um de nós temos a personalidade, temos o nosso jeito de ser. Mas em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa cada membro da nossa família. Derruba, Pai, todo o mal que vem contra a nossa família, todo espírito de briga, de confusão, de contenda, de divisão dentro do lar, venha cair por terra, que prevaleça no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, no meio da nossa parentela, Pai. A paz, a alegria, o amor, o favor de Deus. Aqueles, Jesus, que ainda não te conhecem, Pai, que eles possam ter um encontro contigo, que eles possam encontrar pessoas no caminho deles que são cheias de Deus, para que elas te apresentem, Jesus, para que essa alma, essa vida venha para a tua presença, meu Deus. Pai, dá saúde para nossa casa, saúde para o nosso lar. Aonde há, Senhor, pessoas desempregadas, abra as portas de emprego. Conduz, Pai, essa vida pelo caminho da santidade, pelo caminho que leva a Jesus Cristo. Livra, Senhor, de todo mal, livra das doenças, livra dos golpes. Livra, Senhor Jesus, de toda a artimanha, de todo o engano, de toda a artimanha de Satanás, Pai. Venha guardando, protegendo os filhos, o marido, a esposa, os sobrinhos, os netos. Livra de todo perigo, livra de toda maldade, Pai. Livra, Senhor, de toda zombaria, de toda praga, de toda maldição, em nome de Jesus. Guarda esta casa, essa família no esconderijo do Altíssimo. Livra, ó Pai, das mortes, livra dos acidentes, em nome de Jesus, Pai. Vem guardando, Senhor, toda esta família, toda a parentela, em nome de Jesus. Agindo com poder, com graça e com misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, que Jesus conceda a cura de toda a enfermidade. Nos limpa, Pai, nos purifica, Jesus, de dentro para fora. Limpa nossas vestes, Pai, espirituais. Limpa, Senhor Jesus, o nosso coração. Tira, que nós possamos decidir, Pai, perdoar, Senhor. Perdoar quem nos feriu, quem nos maltratou. Liberar o perdão, assim como diz na Tua palavra, porque se nós não perdoarmos, o Senhor, nosso Deus, também não nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda o Espírito Santo com toda a tristeza, com toda a angústia, com todo o mal que está nesse coração, esse coração que está contaminado, Pai. Ajusta, alinha ele no caminho que ele deve andar, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles possam superar todas as coisas, todas as desavenças, Senhor, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz em 1 Coríntios 13, 4, 7, que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada vida que aqui está. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus, né? E o Senhor me disse uma coisa, que todo cristão deve pensar, que se não tiver amor não adianta nada. Amém? Amém. Então o amor deve falar mais alto, porque Deus é amor. Senão, se nós dizemos amar, né? Amar a Deus e não amar o nosso próximo, né? Então, não adianta nada, né? O amor deve falar mais alto. Diz a palavra de Deus que o amor supera tudo. Então, o amor tem que superar tudo, amém? Se nós chegarmos nesse nível, né, de que o amor supera, de que o amor perdoa, de que o amor não inveja, não se vangloria, nós estamos conforme a palavra de Deus, amém? Amamos muito vocês em Cristo Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua parentela, que Deus abençoe o seu dia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até amanhã.